dia, iluminados! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver nos assistindo. Estamos aqui com mais um episódio do podcast do Instituto Espiritualistas e Apômetras. Eu, Sol Reis, e o meu querido amigo Richard Sena. Tudo bom, Ri? Tudo bem, Sol. E você? Tudo jóia. E vocês, galera? Muito legal estar com vocês, toda essa galera que tem nos acompanhado nos temas importantes, relacionados também à espiritualidade e tantos outros assuntos. Hoje com duas convidadas aqui, quer apresentar, Sol? Por favor. A Isabel Cardoso e a Tita, que são nossas colegas também, do nosso grupo de apometria. Mas hoje, Ri, eu queria aqui já começar cutucando a Tita com um tema especial. Lá vem. Bora! Vamos falar um pouquinho sobre os nossos queridos amigos Exus. A Tita tem um canal, gente, no YouTube muito legal, que é o Baralho Cigano e Magia. E esses dias ela fez um vídeo, já faz algumas semanas que você postou, e eu achei interessante, porque fui inclusive procurar o original. Você, na verdade, estava fazendo um comentário sobre um vídeo que você tinha visto sobre Exus para crianças. Era um desenho animado, né? Tá viralizando, né? Exus pequenininhos, assim, explicando os Exus, mas a tua pontuação foi muito interessante. Ela foi, inclusive, outro dia eu estava vendo uma outra pessoa também, de uma outra vertente, mas com a mesma linha de raciocínio, da importância do papel que essa classe de entidade tem nas nossas proteções e como esse tipo de abordagem, ainda que para educar as crianças, elas entenderem quem são, né, essas entidades e qual a função de cada uma delas, quando você infantiliza, acaba acontecendo um impacto. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Maravilha. Bom, é que hoje tá tendo muita macumba Nutella, né? Gente do céu. Ah, mas não é macumba extrema. Shhh, fica quieto. É muita macumba Nutella que tá tendo hoje em dia. E a gente precisa aprender a separar as coisas. Então, assim, esses videozinhos, gente, são os videozinhos que estão viralizando no TikTok. Eles são uma fofura. Não dá pra dizer que o vídeo seja feio. Não é feio. É uma gracinha. E a problemática tá justamente nisso, né? Exu não é pra ser fofo, gente. Pelo amor de Deus. Onde já se viu um Exu fofo? Exu não é pra ser fofo. Pombagira não é pra ser fofa. Se você tem uma entidade que ela precisa impor respeito, por que você vai infantilizar uma coisa que não é para ser infantilizada? Né? Exu, ele trabalha com uma força de vitalidade, né? Trabalha também com a sexualidade, é que assim, também as pessoas às vezes vão para um extremo, no sentido, Exu e Pombagira vai trabalhar só com sexualidade. Não, é força, é proteção, mas são energias fortes. Ou seja, e tá tudo bem, cada um no seu quadrado. Para trabalhar com criança, você tem a energia dos erês, você tem a energia dos orixás, tem energias para isso, mas cada um no seu quadrado. Aí uma coisa que eu falei lá no vídeo, gente, vocês lembram da década de 90? O surto coletivo, porque era um surto coletivo, gente, não tem como. O surto coletivo das crianças, por exemplo, dançando em programas de domingo, indo até o chão, e a gente achando uma maravilha. Eu lembro da época, vocês lembram da tiazinha? Não tem como esquecer, não dá para esquecer. Gente, que surto coletivo foi aquele? A gente vê crianças de 4, 5 anos em programa de auditório de domingo à tarde, vestido de calcinha, sutiã, chicote na mão e uma máscara, e a gente achando aquilo normal. Achava não. Na boquinha da garrafa também. Na boquinha da garrafa. Em relação à energia de Exu e Pombagira, é a mesma coisa. Não é uma coisa para criança. Por que vai infantilizar uma coisa que não é para criança? Pura e simplesmente. Até porque, se a gente lembrar que é uma classe de entidades que lida com a nossa segurança, e quando você fala de segurança, a gente não está falando de qualquer segurança, a gente está falando de uma segurança energética, espiritual, e ela precisa ter o seu peso. E se você está sendo assegurado por aquela figura, eu espero que aquela figura encare o que vem ali de encrenca. Né? Se aquela figura que vai cuidar de uma encrenca for muito fofa, como é que ele vai se colocar ali? Respeito nenhum. E as crianças precisam aprender. Entendam que assim, eu não estou dizendo que a gente não deve falar
dos Exus e das Pombogiras para as crianças, não é isso? Mas vamos falar da maneira correta. Então, o que um Exu faz, o que uma pombagira faz? Eu falo para o meu filho tem 9 anos, e eu já falei para ele mais de uma vez, se em algum momento você estiver em alguma situação e você estiver se sentindo em risco, pode chamar seu tiriri, pode chamar seu Exu tranca-arroz, pode chamar, porque você está se sentindo em perigo e de repente não tem ninguém ali. Perfeito. Exu e pombagira existe sim, e a energia dela é essa. A energia da pombagira, a energia do Exu é essa. Então, vamos ensinar nossas crianças, mas para ensinar as crianças, não precisa infantilizar, né? Aí tinha um monte de comentário nos vídeos. Ai, que bonitinho, eu já tô mostrando para os meus filhos, para os meus netos, não sei o quê. Gente, Exu não é galinha pintadinha, pelo amor de Deus. Eu não sei o que está acontecendo com as macumbas de hoje em dia. Eu falo, é macumba Nutella, gente. Eu entendo. A gente que teve uma trajetória em centro espírita, terreiro, já é muito diferente. Primeiro que centro espírita nem se fala, né, de Exu. Ou se alguns falam, é muito pouco, muito restrito. Não falo em palestras abertas, né? Sim. Em terreiro você começa um trabalho firmando Exu, né? Firmando a porteira. Mas eu só estou refletindo aqui, se as pessoas não querem levar essa informação, pode ser de uma maneira pejorativa, que a gente sabe, que é o que você está falando. Mas talvez também essas pessoas queiram aproximar essa entidade das crianças para quebrar um tabu também. Se a gente pegar a linha católica evangélica, é o demônio para eles, né? Sim. Eles vão traduzir como demônio. Até no sincretismo católico, eles precisaram caracterizar o demônio, já que os orixás eram com os santos católicos. E eles colocaram o Exu como demônio. Eles fizeram isso, a Igreja Católica, né, que fez o sincretismo. E aí agora, eu só entendo assim, se não é um começo, talvez não seja um começo, para quebrar esse estereótipo ruim que foi dado... Negativo, né? Eu entendo o que você está falando, mas você está tirando a essência de uma coisa. Sim, eu concordo. Assim, a questão é passar a informação como ela realmente é. Sim. E não querer mascarar porque o outro vai aceitar de uma maneira mais fácil. Porque o sincretismo nada mais é do que isso. O sincretismo de todos os orixás com os santos da Igreja Católica é para quê? Para que eles pudessem ser aceitos de uma maneira mais dentro da sociedade. Para que eles pudessem exercer a fé deles, né? Mas tá errado. Então. Desculpa. Não, eu acho que tá errado também. Eu quero ouvir a opinião da Isabel, nós queremos, mas só para eu concluir meu raciocínio, Isabel, antes de você dar a sua opinião, a gente entende, né? Nós vamos ter diversas linhas de pensamentos entre as vertentes da Umbanda que vão trazer um conceito, né, de acordo. Mas o sincretismo dos escravos africanos, para que eles pudessem exercer a fé deles, até hoje, e aí se você achar isso, depois você conclui, Tito, que é errado um terreiro ter as imagens correspondentes aos santos católicos. Já fica para depois, tá? Tá. Aqui a gente não vai passar pano, nós vamos falar o que tiver que falar, a nossa opinião é para isso mesmo, né? Para ser dita. Se já não começou errado, aí você segura um pouquinho, tudo bem? Isabel, o que você acha desse tema aí? Olha, eu vou dizer, né, por experiência de vida mesmo, porque, né, eu venho de berço católico, né, e sempre me questionei muito a esse respeito, porque eu não concordava, porque tudo era pecado, você não podia fazer nada, e tinha aquela coisa do diabo e céu e inferno, né, algo que eu também não concordava, então eu sempre me questionava. E aí foi onde eu fui buscar, né, o conhecimento através da Umbanda, do Candomblé, né? Só que chegando lá também, eu também não concordava, porque tipo assim, aquela coisa de Exu, né? Mas não como eu conheço hoje, como a segurança astral, né? A proteção astral. Via não como alguém que fazia mal, entendeu? Que tipo assim, que ia te vingar, se alguém fizesse alguma coisa para você, você ia lá conversar com Exu e a Exu estava contra. Né? Mas Exu também é isso. Não, eu sei que é, né? Mas assim, eu sei que muitas pessoas vão no terreiro buscar isso,
né? Justamente isso, buscar a maldade. Mas aí Né? que tá. Mas quando você Exu tem também o pode fazer conhecimento, isso. só que uma coisa é diferente, uma coisa é você viver e outra coisa é você ter o conhecimento. Quando você passa a ter esse conhecimento, você começa a ter um outro olhar. É onde você começa a fazer essa viagem interna, né? E você começa a ver que não tem nada a ver. E eu concordo plenamente com você, que eu acho que se é para passar para a criança, né? Porque hoje a gente, nós assim, né? A maioria dos adultos subestima as crianças. As crianças são muito mais inteligentes. Eu estou tirando pela minha neta, ela vai fazer 4 anos. O meu neto vai fazer 2. Eu falo, como que pode? Eles fazem coisas assim que eu... Entendeu? Então, eles já estão vindo já com uma bagagem muito grande, não tem por que esconder. Porque eles lá na frente, eles que vão fazer a diferença. Porque hoje a gente só está plantando uma semente, né? Não sei se a gente vai, eu pelo menos, né? Estou dizendo por mim, não sei se eu vou conseguir vivenciar isso, mas pelo menos eu sei que uma sementinha eu vou deixar. Maravilha. Não, eu tô aqui prestando atenção em vocês. Fogo no parquinho. Tem a questão da pergunta que eu fiz, que ficou em stand-by, mas beleza. Na verdade, antes de ir para essa questão que você colocou, como é que a gente pode dizer que a gente efetivamente entende a responsabilidade que essa classe de entidades tem? E como é que a gente explicaria isso para as crianças? Porque quando a gente fala das questões, por exemplo, se você vai num terreiro, você passa num Exu no atendimento, ele tem uma conversa muito direta e reta, porque ele chama as pessoas, ou a pombagira, vai te chamar para a tua responsabilidade. Ah, porque eu não estou feliz no casamento. Ah, porque eu não consegui o trabalho X. Mas a pessoa também não se mexe. A gente normalmente quer que as coisas mudem, mas a gente não quer fazer as mudanças em nós mesmos para poder conseguir as coisas. E normalmente são essas figuras que dão para nós um papo muito reto, muito direto do faça a sua responsabilidade. Não, cumpra com o teu papel, faça a sua responsabilidade. Então e aí eu quero que vocês, por favor, extrapolem isso, porque é aquela figura que vai tratar de assuntos mais relativos a questões de vida adulta. Então, como é que eu faço para explicar esta figura para as crianças que, na verdade, ainda sequer alcançam esse tipo de problema? Entende o que eu quero dizer? Mas num primeiro momento, eu não acho que é diferente do que você explicar sexualidade para uma criança. Você vai falar de sexualidade, que aliás é outro tabu, né? E criança você coloca que Criança idade? É pequenininho, gente. Meu filho ia pro terreiro, ele dormia recém-nascido ao som do atabaque. Não, tudo bem. Mas para falar desses assuntos. Falar desses assuntos. Sim, o que eu sempre disse pro meu filho às vezes, inclusive, de eu fazer firmeza na minha casa, e eu tá lá, saudando Exu, ele fez assim, mamãe, o que você tá fazendo? Eu falei assim, eu tô conversando com o Exu. Ele, eu posso conversar também? Eu falei, pode, senta aqui do meu lado. E ele ia ali do meu lado. Quais eram as coisas que muitas vezes ele trazia? Alguma coisa que estava acontecendo na escola, de desavença e não sei o quê. Porque aquilo para ele realmente é importante. E a gente tem que levar em consideração que os Exus, eles vão lidar muitas vezes com conflitos. Para aquela criança, o conflito mais importante da vida dele é o coleguinha que pegou a borracha e saiu correndo, sei lá. Sim. E aquilo para ele realmente é importante. Lógico, uma coisa que eu sempre disse para ele, por ele ter essa essência, né, por ele ser uma criança e ter a essência mais infantil, eu procuro conectar ele muitas vezes muito mais com a linha dos erês. Mas se ele virar para mim e falar assim, mamãe, quero falar com o Exu também, eu falo, senta aqui, vem bater um papo. E é bem o lance de falar assim, olha, se você precisar, se você tiver em algum lugar e se sentir em perigo, pode chamar por Exu, que ele te protege. Às vezes você, sei lá, foi passear aliás, isso já aconteceu uma vez, que ele foi pro Parque da Mônica, passeio de escola tal, e ele se perdeu do grupo. E ele falou que ele ficou com medo e ele não via ninguém. E ele chamou seu Tiriri. Eu falo do seu Tiriri porque é o meu, né? E ele chamou seu Tiriri. E aí, em pouco tempo, a professora achou ele fez assim, mamãe, seu Tiriri me ajudou rapidinho. Entende? É isso. Eu entendo. Eu entendo e concordo. É bem deturpada a entidade Exu, né? Como eu estava falando, em centro espírita muito pouco é falado, em terreiro sim, faz parte dos trabalhos, sem Exu não se faz nada. Inclusive em outros trabalhos espirituais, e como você deu exemplo, o seu filho também, ele se conectou a essa força, essa egrégora, e teve ali uma resposta, conseguiu, né? Eu sou suspeito em falar, tenho tatuagem de Exu, seu capa preta,
Tenho aqui também escrito Exu, em Yorubá é caminhos abertos, né? E a gente entende que é isso, caminhos abertos para as nossas vidas. Alguns livros, tem um livro que se chama Os Guardiões, né? Ele é o segundo volume de uma trilogia que se chama No Reino da Luz. O primeiro, Cidade dos Espíritos, então o segundo, Os Guardiões, e o terceiro, Os Imortais. E tem uma aula ali de Pai João de Aruanda sobre os Exus, e eles estão indo em caravana a tendas de Umbanda, de Candomblé, para explicar e vivenciar o mito, vamos dizer assim, e o Orixá Exu também. Tem um outro livro que, se eu não me engano... Guardiões do Karma? Não, Guardiões do Karma é perfeito, eu não ia falar isso, mas esse também é maravilhoso. Quando tem uma palestra de Zé Pilintra e dos demais Exus, seu Tranca-Rua, seu Veludo, e Maria Mulamba e das Bombogiras, né? Não falamos de Exu sem falar das Bombogiras. Sim. Mas também é um livro que a gente pode pôr depois no rodapé do vídeo, que se passa em um terreiro, os espíritos vêm dos médiuns trabalhar. E os adornos que são colocados entre capas, cartolas, bengalas, né? E aí alguns Exus dizendo, olha, isso daqui não precisava, isso daqui é um exagero, né? E porque você falou, né, que o seu filho se conectou em um momento que ele mais precisava. Por que no terreiro precisa? Entendeu? Então ele não tinha, ele estava firmado mentalmente na egrégora, na energia. Por que no terreiro precisa? Precisa convencer quem? Ao médium? Precisa convencer... É porque tem ego, né? Ah, tá. Fala. Tem ego. Discorra mais sobre isso. Desenvolva. Gente, cá pra nós, terreiro, em muitos terreiros, a maioria dos terreiros, não dá pra dizer que não tem. Ah, eu tô indo só por causa da minha espiritualidade. Tá, você pode estar indo também pela sua espiritualidade, mas não dá pra dizer que você não tenha ego. Nós estamos no plano físico, nós estamos no plano material e todo ser humano tem ego. Ponto. Então, assim, uma das coisas que eu gosto da apometria é justamente o fato de que o fato de nós não estarmos incorporados muitas vezes deixa as entidades muito mais fortes, porque elas estão atuando no campo astral e elas não têm a limitação do corpo físico. Então, eu realmente acredito nisso, né? Que o fato de nós não estarmos incorporados faz com que aquela entidade consiga utilizar a sua força na sua totalidade, porque ele não está preocupado se vai machucar o médium, se não vai, ele está no campo astral. Então, ele consegue agir com muito mais liberdade. Mas quando a gente está dentro do terreiro, tem também a parte do ego. Agora, os instrumentos mágicos, e aí a gente entra na magia de um modo geral, tá? Não só dentro da magia africana, né? No caso de Umbanda, Candomblé e tal. Mas os instrumentos mágicos, eles também têm uma energia Sim. e uma força. E quanto mais você utiliza aquele instrumento, mais aquela energia se condensa naquele objeto. Perfeito. Então, por exemplo, um Exu com uma capa, a capa do meu Exu, a taça da minha pombagira, o sei lá, o que é a pemba que a minha entidade usa. Isso tem força. É como se fosse o campo de força da apometria também. E é o canal de comunicação, tipo, acaba sendo um portal, porque Legal. às vezes você não tá com a entidade ali propriamente dito, mas você tá com um objeto que tá completamente emanado com a energia daquela entidade. Então, mas emanado por alguém. Emanado pela Aí é que própria tá. entidade. Ou então, mas pela nossa própria força mental também. Porque se é um Ah, objeto sim. físico, material, eu peguei, eu estou designando aquele objeto para isso, então tem o nosso trabalho, tem a nossa carga de magnetismo e a nossa magia. Que aí, pegando o conceito, magia, na verdade, ela é mental. Né? E a magia gente, mental. com a nossa psicosfera extremamente densa, com 9 bilhões de pessoas no planeta, a gente não tem mais o ambiente que se tinha Sim. na época de Atlântida, lá atrás. Então, você precisa dessa condensação dos objetos Exato. para poder sustentar durante um Exatamente. determinado Então, os tempo. objetos são importantes dentro do terreiro? Lógico que são. A Umbanda, o Candomblé, ele é completamente ritualístico, ele é completamente magístico. E os itens, eu posso fazer uma magia, posso me conectar com uma egrégora só através do pensamento, que foi o que meu filho, que na época ele estava com 4 anos, de 4 anos fez? Lógico, é possível. Mas quando você está dentro de um terreiro, além da gente lidar com a questão do ego dos próprios médiuns e tudo mais, né?
Tem o fato de que muitas vezes aquilo que é visual, e gente, você vai num terreiro, você tem uma pombagira que tá completamente paramentada, linda, maravilhosa, e você tem outra que tá só com a roupinha branca, não tem jeito, o pessoal, ele é visual, vai querer passar com a pombagira que tá toda paramentada. Às vezes a que tem mais força, digamos assim, é a que tá só ali de branco bonitinho, mas enche os olhos. Igual quando a gente vai numa padaria. A gente vai querer o doce que tá mais... Às vezes é aquele que tá, só tem gosto de manteiga, mas ele é tão bonito, a gente come primeiro com os olhos. Sim. E é isso se aplica no terreiro, isso se aplica na magia, isso se aplica em tudo. Você fala assim, tem uma, como você descreveu, uma médium com a paramentada, né? Paramentada, com a roupa. E uma médium de branca, aí fala, pode pegar a fila. Aí, com certeza, né? Sim. Só aquele que vê a fila muito grande fala, eu vou... O ser humano é assim. Eu vou A ali. culpa é da entidade? Não, não é da entidade. É o ser humano, mas o ser humano é assim. Então- Você vai numa assistência, é isso que vai acontecer. Então tem coisas certas e coisas erradas. Você meio que respondeu aquela questão que a gente deixou em aberto. Agora eu queria perguntar para a Isabel. Qual o caso, a situação que você se lembra que você teve que evocar, trazer Exu ali e falar, é você que vai resolver? Tem algum fato? Tem, prisão do meu filho. Quer contar? Quero. Eu lembro quando eu recebi a notícia, nessa época eu ainda nem conhecia, né, a apometria. Quer dizer, eu já conhecia, mas não com você, né, que a gente tinha contato, que a gente trabalhava, estava no Laços, né, a gente tinha contato com o Carlos Medeiros, né. E aí nesse dia foi de madrugada, né, quando eu recebi a notícia da minha nora, né, do que tinha acontecido, né. Meu filho, ele sempre foi adicto, eu nunca escondi isso de ninguém, né? E só que, né, infelizmente aconteceu, né, dele ser pego né? E foi preso. E quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu fiz porque eu sou muito eixo do lodo, né? Porque venho da onde eu venho, né? Então, Sim. eu trago eles comigo, né? E aí, na mesma hora que é eixo do lodo e o baiano, porque o baiano, ele trabalha dos dois lados. Ele vira na quimbanda, né? Exatamente, né? E aí, naquele momento, né, eu bati meu pé e falei, né? Vocês colocaram, vocês vão tirar. Entendeu? E assim, tipo assim, foi naquele pensamento, né? E aí dali, depois eu fiquei, né? A primeira coisa que eu fiz, né, foi providenciar um advogado, né? Porque a gente está em estados diferentes, né? Para poder fazer todo o procedimento, né? Que precisava. E aí depois disso foi que eu entrei em contato com você, né? Então foi aí através que foi no domingo, na quarta-feira você já deu o atendimento, né? E no atendimento eu me lembro muito bem como eu representei ele e foi a primeira vez que eu realmente me vi testando a minha mediunidade, né? Porque até então eu achava que era tudo coisa da minha cabeça, que era tipo ilusões, né? Que eu tinha, né? E aí dali, entendeu? Tipo assim, no trabalho eu me vi dentro da cela. Entendeu? Né? Nunca entrei lá dentro, não faço a menor ideia. Pela clara evidência, você conseguiu acessar. Exatamente. E que a gente chama também da terceira lei da apometria, Isso. né, Isabel? E assim, e o mais importante para mim foi o fato dele ter aceito, dele, né, estar aberto, porque foi realmente, dali em diante, ele não deixou de ser adicto, mas pelo menos ele pegou responsabilidade. Hoje ele é o pai, né, é o marido, é o filho, que realmente, né, eu lutei para ver, né, entendeu? Que legal, Isabel. Muito bom você Então, trazer esse essa foi- história para nós. E como você falou, vocês colocaram como uma reprimenda, como uma consequência de um equívoco, e a lição para todos, né? Foi para todos. E pedindo que a justiça, todas, né? A divina, como você falou que foi atrás do advogado, e a espiritual atuassem, né? Um pedido de mãe, para que fosse feito o que precisasse, o que fosse melhor, Exatamente. né? Tanto que, você vê, ele ficou 31 dias preso, né? E até hoje ele fala, entendeu? Ele fala assim que valeu pelos 30 anos da vida dele. Causou uma mudança, né? Uma transformação. Exu, Entendeu? né?
Posso agindo. pegar esse gancho para fazer uma observação? Vou Pode. tacar fogo no parquinho mais um pouquinho. Pode, Vai lá. pode que a gente está encaminhando. Se não você não faz isso, não é Aí a você dica. quando ela falar, você já fala, gente, acabou o Valeu, programa. obrigada. Nem todo Exu, entendam Exu e Pombogira, né, esquerda de modo geral, nem todo Exu trabalha na lei. Ah, sim, concordo. Fato, nem todo Exu. Porque hoje o Sim. pessoal tá muito, não, porque, ok, Exu não é diabo, ok, Exu não é diabo, mas porque todo Exu é bom, porque ele é só... Não, não é bem assim. E aí entra a parte que eu falo que hoje tem muita macumba Nutella. Ah, E sim. tem. Então, assim, todo Exu trabalha na lei? Não. E só por isso ele deixa de ser Exu? Não. A gente também precisa levar em consideração que os espíritos, de um modo geral, eles são pessoas. A diferença é, eles não têm mais o corpo físico. É. Mas o Richard, hoje, se ele desencarnar, Vixe, serei um Exu. Nossa, ele velho. vai continuar sendo o mesmo Richard. Ele não Dos passa a prostíbulos, conhecer Exu dos mais. prostíbulos. Exu bomba. Ele não vai começar a ter mais conhecimento porque ele desencarnou ou menos conhecimento porque ele Sim. desencarnou. Ele vai continuar sendo o mesmo Richard. Uhum. E às vezes a gente também pega o que uma entidade fala pra gente como se fosse verdade absoluta, porque foi a entidade que falou. A gente tem que prestar atenção em Nem relação a mentor, isso. Sim. muitas Nem vezes. mentor. Nem mentor. Exatamente. Agora, Exu, existem sim Exus que optaram trabalhar de uma maneira que não é necessariamente dentro da lei. E isso vai depender muito da casa aonde você está indo. Então, mas mesmo eles, mesmo não sendo dentro da lei, eles ainda assim estão dentro de uma hierarquia. Sim, a hierarquia Sempre. sim. Então sempre vai existir uma lei, de alguma forma, porque ele tem aquela regra dentro daquele grupo no qual ele faz parte da hierarquia. Não é diferente da lei, da bandidagem, digamos assim. Dentro deles, eles também têm a hierarquia e Pois tem é, a lei exatamente. deles. É a mesma coisa. Exatamente. Você tem Qual é o sim- lado que você tá? Exatamente. Você tem sim Exus que, como pessoas e indivíduos, decidiram trabalhar dentro da lei maior, dentro da justiça divina, né? Tipo, no sentido de evolução. Sim. E você tem os Exus que são sim chefes de falange e que têm sim também muita força e que falaram: olha, eu quero cuidar de mim e se tiver que lascar com alguém, se pagar bem, eu tô fazendo e tá tudo certo. Então a gente também tem que parar de romantizar Exu e Pombagira, achando que eles são só guardiões, olha como eles são injustiçados. Não, gente, eles são seres humanos. E como seres humanos, você tem aqueles que decidiram trabalhar para uma evolução e a gente tem aqueles que decidiram trabalhar em benefício próprio e que é isso e que se pagavam fazer. Então, por isso que vocês precisam, vocês, eu digo eu, todo mundo, prestar atenção em que tipo de terreiro você está se enfiando. É um terreiro que vai aceitar fazer todo e qualquer tipo de trabalho, independente do que você, né, pagou, faz? Não, é um terreiro que tem algumas regras que se você chegar para pedir alguma coisa, eu quero que você derrube fulano, as diretrizes da casa vão dizer, olha, esse tipo de trabalho a gente não faz aqui, porque tem para os dois lados. Você tem um Exu que, se você pagar bem, vai ferrar com a vida de alguém e não precisa ter motivo para isso. Eu olhei para a cara da Sol, não gostei da Sol, quero fazer um trabalho para Sol, porque eu que quero apresentar o programa agora. Só Aí eu sim. vou apresentar o programa. E eu vou lá e eu vou fazer, e o Exu não quer nem saber se a Sol é uma boa pessoa, se não é, se ela faz direito, se não faz. Eu paguei, não paguei? Ele vai dar um jeito de fazer. Outra coisa, magia também não é tão simples assim, né? O povo acha que, eu vou pagar R$300 ali para... Feitiço e magia, né? Gente, Para resolver a são vida, ingênuos. né? É. como vocês são ingênuos? Mas enfim. uma das coisas que eu aprendi como cambona, que fui cambona do baiano, né? E ele sempre deixava bem claro, né? Como ele trabalhava dos dois lados, né? Então ele sempre dizia, cuidado, né? Presta bem atenção como eu chego, né? Então, tipo assim, quando ele chegava brincando demais, rindo demais, podia saber que vinha BO, né? E foi justamente ele, né, que me mandou estudar. Não só eu, como todo o pessoal, né? Só que ninguém quis, porque principalmente a zeladora de santo, ela tipo assim, a gente tinha que colocar, era a regra o que o espírito falava. E ele mesmo deixava bem claro, entendeu? Então, quando no caso assim, um exemplo, como ele falava, quando o consulente vai lá e pede ajuda, ele nunca dizia, entendeu? Ó, eu vou fazer, vai acontecer. Primeiro ele falava, hoje eu vou te dar um passe e vou corrigir.
daqui 15 dias você volta, né? E aí ele explicava que corrigira, né? Que hoje eu sei, que é buscar o... Como é que chama lá o negócio? Lá Do tá- quê? Do Ah. quê? A ficha. Ficha corrida? Ficha corrida, capivara. É, a Capivara. capivara, entendeu? Então, quando ele falava vou corrigir, eu já sabia que ele ia puxar a capivara. E foi justamente isso que aconteceu, porque, tipo assim, não significa que eles vão atender a gente de imediato, entendeu? Por isso que é importante o conhecimento, buscar o conhecimento. A própria espiritualidade, eles fazem com que a gente busca esse Então, mas se estudo você para a vai gente dentro de um buscar. Exu, dentro de uma casa que não necessariamente tem ética, digamos Ah, assim, exato. pagou, fez. Tem vários, Isso. isso daí Vai tem correr uma vários. capivara, pagou, É. tá pagando, É bom para diferenciar Aham. o que a gente está colocando aqui, Exus de Isso. lei, as falanges representadas, seu tranca-rua, seu capa preta, Exu Tiriri, Marabô, né? Uhum. E as entidades que se passam também, os quiumbas, né? Isso. Como alguns livros que eu citei, eles contam, e tem quiumba ali passando, e o médium, e tem até um livro em que a médium ela tá bebendo, arrebentando de beber, e é o quiumba que está ali. E aí ela acha que é o seu Zé Pilintra que está ali. Não é. Então a gente tá colocando esses temas, né? Não estamos fechando aqui ou encerrando o assunto, para que as pessoas também que já trabalham, que são médiuns, né? Cavalos e das suas entidades, diga assim, jamais isso aconteceria comigo. Reflita também, Uhum. só deixar em aberto, reflita, Exatamente. né? Para que a gente também não fique se iludindo. Então, é só para a gente ir colocando essas informações para a gente refletir melhor sobre as entidades que nós trabalhamos na casa ou o conhecimento que a gente adquiriu, se é essa linha mesmo que está nos ajudando. Só acho que a gente está chegando no fim, né? O próximo tema é sexualidade, é isso? Com a Noeli, não é? Com a Noeli, Exatamente. com a Sexualidade mulherada na aí terceira também. idade. Ó, que beleza. Vai falar de masturbação também? Só perguntando para ela, mas eu acho que vai. Ué, você está falando de sexualidade, é um subitem, né? Porque a pessoa fala, mas eu não tenho parceiro, não tenho parceira, mas nem tão sub-item assim, eu não diria que é tão sub assim, não. Ah, tá dentro, né? Tá dentro do tema. E tem que ser um Então, quebra-tabu, né? Porque que nem hoje foi quebrado o tabu de Exu para criança, né? Entendeu? Tem a hora certa, né? Tipo, por exemplo, você não precisa esconder, mas tem a hora certa. A mesma coisa é sexualidade. Porque tem aquele tabu que, como quem diz, pelo menos da minha geração não se falava nisso, né? Não, nem podia tocar no assunto. E hoje não, entendeu? Hoje já é mais aberto, mas só que a informação, ela vem de uma forma errada. há controvérsias, viu? Porque eu conversei com a Noeli, só fazendo uma deixa. Noeli, não fica brava comigo, não vou contar. Mas ela fez observações surpreendentes no que diz respeito a como ela observou a abordagem de jovens sobre sexualidade. Quando a gente acha que é tudo muito aberto, tudo muito... há controvérsias. E vai ser bem legal ouvir a E Noeli. magia sexual é uma das magias mais fortes que se tem. Você sabe que, falando em magia sexual, uma das coisas que o Gasparetto sempre falava é os piores obsessores no umbral são mulheres que normalmente foram traídas de alguma forma. Então, quando você por quer... por isso que eu sou fiel. Tá vendo, hein, Leandra? Aí ele... Ai, gente, foi ótima a conversa. A gente, é aquilo, né? Não somos donos da verdade, nós temos aqui a nossa trajetória, a nossa experiência, os nossos estudos. Aliás, para falar em estudos, só fazendo uma palhinha, a trilogia Filhos da Luz, né? Que você tinha falado, você tinha dado... No Reino da Luz? Não, os Filhos da Não, Luz, Filhos né? da Luz São mesmo. os Filhos da É. Luz. Filhos da Luz. É. Uhum. Então, a gente estuda, a gente lê, cada um de nós aqui tem uma história e uma abordagem diferente, uma trajetória diferente. Não somos donos da verdade, muito longe disso, mas a gente adora falar dessas coisas. Então, Com certeza. nada Aqui melhor vai longe. e do que ouvir, inclusive, as diferenças, porque é assim que a gente aprende, sempre com a diferença, né, não, Ri? Sim. É uma forma descontraída, como a gente começou, e encerramos, né, esse bate-papo dessa maneira. Aqui a gente tenta buscar as experiências e que vocês se espelhem nelas também, caso esteja passando, se divirtam também,
como nós nos divertimos aqui. É isso aí. Gratidão, Tita Oliveira, Isabel Cardoso. Um beijo. Grande abraço, gente. Obrigada, Abraços, gente. Valeu. beijos.